Eu conheço uma mulher que é assim, verdadeiramente é a melhor guerreira que existe. Sim, ela é uma guerreira, porém, ela já cuidou dos filhos, ela já enfrentou fila de mercado, brigou com pedreiro, já assim, brigava com tudo que aparecia. Ia para a feira carregando 2 sacolas como se fossem halteres de academia. Quando tinha alguma coisa para resolver, ela era a primeira a resolver. E resolvia com unhas, com dentes, com gritos, com tudo. Os filhos diziam assim: lá vem a sargentona. O marido já dizia: nossa, você não é guerreira, você é um exército inteiro. E ela pensava assim: gente, quando eu me aposentar, isso tudo vai acabar. Eu vou ser a melhor feminina que existe. Porém, o que aconteceu? Brigava para marcar consulta, brigava, continuava brigando na fila das farmácias, continuava discutindo com o INSS que descontava ali coisas indevidas na sua aposentadoria. E as amigas vendo tudo aquilo, falaram, por que você não vai para um clube da terceira idade, aprender a dançar? Ela, eu dançar? Sim, aprender a dançar. Tá bom. Ela resolveu ir. Chegando na primeira aula, foi lá, calça jeans, durona, toda entrando, né? Ficou lá no fundo de todas. A professora viu aquilo, chegou perto e falou assim: aqui hoje não tem guerra. Aqui hoje você é pétala e não espada. Ela recebeu aquilo como um golpe. Como assim? Sim, hoje você tem que se soltar. Ela começou a mexer os ombros, começou a mexer a cabeça. De repente, ela se viu sorrindo e dançando. E ela pensou com ela: nossa, gente, é muito mais gostoso você ter essa leveza, ser feminina, do que ter que carregar o peso de sacola de feira. Hoje, ela não deixou de trocar resistência quando necessário, resistência do chuveiro, ela não deixou de trocar, ela não deixou de trocar uma lâmpada se precisar. Mas agora, ela sobe na escada de batom vermelho e movimentos nos quadris. Esta é a mulher que eu quero ser um dia. E vocês? Também. Também. Ai, Eu gente, sou Dirce Tomás, apresentadora do podcast Ainda Posso? Eu posso, gente. E você, Bel? eu também ainda posso. Meu nome é Bel Marques e hoje nós temos um assunto aqui que vai render muito, 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 muito. Temos hoje conosco uma empresária de sucesso que deixou de ser aquela mulher guerreira, sabe? Aquela que toma frente de tudo, enfim, para ser uma mulher super feminina. Gi, muito obrigada pela sua presença. Pode se apresentar aqui para o nosso grupo, para o nosso podcast, para essas mulheres, que hoje o assunto aqui, gente, aguarde. Eu agradeço muito vocês, acompanho vocês desde o começo. Acho que esse propósito do Ainda Posso é sensacional. Eu acho que vocês vão alcançar muito sucesso, porque é um assunto pertinente, né? As mulheres acabam ficando guerreiras e depois não tem, acha que não pode nada por causa de tudo que acontece, né? Uhum. Meu nome é Gislene Mendes. Eu sou casada com um homem maravilhoso. Já estamos juntos há 33 anos, casados há 27. Tenho um filho maravilhoso, de 24 anos. E eu venho numa jornada. Minha primeira formação é cirurgiã dentista. E depois eu fiz a minha transição de carreira para gerenciamento de qualidade. Então, eu fazia toda a gestão de qualidade da empresa, e isso me deu um olhar de análise de risco, análise crítica, e eu fui para o financeiro. Uhum. E o meu case, graças a Deus, é um case de sucesso, mas podia ter sido muito mais fácil, né? O jeito que eu escolhi foi ser a guerreira. Uhum. Então, um perfil narcisista onde tudo tinha que ser do meu jeito, porque eu estava vendo ali, ah, eu chegava e olhava, não, isso aqui tá errado, isso aqui tá assim. Então eu falava, as pessoas tinham que acreditar e fazer o que eu estava falando, porque Uhum. era o certo, né? E aí você interfere muito na vida das pessoas. Eu não sei como meu marido aguentou.
Sinceramente, ele já tá com o boarding pass dele já pago sem fila para o céu. Ele é uma pessoa maravilhosa que me acompanhou e nesse trajeto também vem me acompanhando. Muito legal. Então, Gi, mas veja bem, aí tem a questão, eu vejo bem a questão de que nós não somos responsáveis 100% sobre estar ou ser as guerreiras que a gente se tornou. Porque a sociedade valorizava isso, Sim. valorizou isso. Se você voltar ao tempo da nossa história, as mulheres ficavam em casa bordando, os homens trabalhando, Elas aprendiam piano. aprendiam Sabe por quê? piano. Bordar. Porque piano não saía de casa, Exatamente. não ia para de boemia. repente veio essa sociedade e que simplesmente a mulher teve que, entre aspas, ultrapassar o homem nesse quesito de tomar a frente das decisões, né? Eu vejo por um outro lado. Eu acho que exatamente isso que você está falando. Historicamente, as mulheres foram sobrepujadas, aquela coisa toda. Você via uma briga de marido e mulher, o que se falava é em briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Graças a Deus isso mudou. De geração em geração, as mulheres vão ganhando espaço, porque elas têm uma habilidade de enxergar detalhes, de prever situações, e isso vai deixando elas à frente. Então, elas vão ganhando esse espaço. Uhum. Então, o que eu vejo? Mulheres da geração, as mães das nossas mães, porque a gente é praticamente da mesma geração. Uhum. As mães das nossas mães foram ali ficando em casamentos ruins, com traições, com tudo de ruim, porque elas tinham que manter os filhos, a parte do alimento, da saúde dos filhos. Então, essas mulheres já criaram as suas filhas, e essas filhas que são as nossas mães, vendo essa situação. Uhum. A minha mãe participou disso também, mas os meus pais já criaram a mim como uma mulher que não ia depender de homem nenhum. Duas. Minha mãe Acredito sempre de dizia nós isso. três a mesma aqui. coisa. O meu Minha mãe pai sempre falava, dizia meu pai isso. fez questão de eu fazer faculdade para que eu não dependesse de homem nenhum. O que eu acho que aconteceu nisso? De 0 a 100, esqueceram de dizer que você não precisa depender para ficar num relacionamento ruim, mas que um relacionamento é uma comunhão. Uhum. Você não precisa rivalizar com esse homem. Você pode ser parceira dele. E durante toda a vida, o que acontece? A mulher ela tem que ser. Na escola, eu escutava o tempo todo: não, é assim, se for assim, beleza, se não dá, separa. Então, a gente foi criada nesse padrão, né? De ser a mulher que Sim. resolve, que acontece, que faz, que não depende de nada nem de Com ninguém. certeza. Né? Minha mãe, com 13 anos, me colocou para trabalhar e falou assim: olha, o meu pai falou assim, mas Nícia, ela é uma menina, ela tá com 13 anos. Ela falou, ela vai trabalhar, porque naquela época você não discutia muito, não, né? Então, assim, ela vai trabalhar, ela vai ter o dinheiro dela, ela não vai depender de homem nenhum. E o que aconteceu, gente? Eu levei isso à risca. Sim, muitas mulheres. Muitas de nós levaram, né? E o que você fala tem razão. Não precisa ser um opositor, não precisa ser teu inimigo, né? E como a mulher tem uma visão mais detalhada das coisas, então ela chega para ele e diz assim: tá errado, assim não vai dar certo. O que ele entende? Ele está sendo desvalorizado, tudo que ele está fazendo, porque ele não entende que é aquele ponto. Uhum. Na sensação dele, tudo está errado. E se ele realmente gosta dessa mulher, ele passa a não confrontar. Porque vai dar briga, porque então ele vai ficando ali naquele cantinho. O que acontece? Muitos ficam bonzinhos demais, aí a mulher não quer, Não quer. que é o tal dono da banana. É. E tem outros que acabam ficando ressentidos, porque você fala que você tá certo, o outro tem que engolir, porque a mulher tá certa. O que eu tô vendo de gente, de mulheres que impõem que ela tá certa e ela não quer ouvir. Ela quer um relacionamento maravilhoso, mas desde que ela esteja certa. É verdade. É, sim, Mas muita falando em mulher guerreira, Bel, dá um recadinho pra gente. Gente, eu tenho um recado para vocês. Todo mundo sabe que eu adoro uma organização, né? Agora na minha casa, eu gosto de casa organizada. Isso é coisa que veio da minha mãe, a gente aprende por exemplo, né?
E para mim, limpeza é fundamental. E aqui nós temos uma dica maravilhosa para você. Na Máximos, você encontra saco de lixo resistente, embalagens plásticas, produtos ideais para condomínios e empresas. Olha que dica legal, hein? Durabilidade, praticidade, com ótimo custo-benefício, que é isso que a gente quer, não é verdade? Então, entre no Instagram da Máximos, @máximos.embalagens.sbc. Segue lá, é a força que o seu negócio precisa para manter tudo organizado, limpinho, cheirosinho. Gi, e quando você entendeu que ser guerreira estava te prejudicando? Assim, quando foi aquela virada de chave, você falou, bom, eu preciso mudar essa minha, né, essa coisa guerreira que eu tenho de que isso aqui é o certo, isso. Quando Olha, a foi que pergunta até virou? brilha os olhos da nossa entrevistada. Brilhou os olhos aqui. Porque é Eu algo tinha muito uma importante, frase gente. que era assim: nem quem me conhece sabe o que o meu sorriso esconde. Eu Uma sempre, olha que solidão interessante. absurda. Eu sempre dizia assim, as pessoas, né, da família, todo mundo, mas teve uma época da minha vida que eu só vivia realmente para a família. Então, as pessoas discutiam comigo e tal, eu falava assim, gente, vocês não me conhecem. Lá dentro tem uma outra Dirce que ninguém conhece. Meu marido falou essa semana, eu falei, como é estar casado com a Gislene? É, Ele então, falou assim, um aprendizado constante de uma mulher que eu conheço a cada dia diferente. E a gente está realmente muito sintonizado, Que mas legal. porque eu abri mão da razão de estar sempre certa, eu escuto agora mais, mas não aquele escutar, tá, porque às vezes você fala, tá. Não, é escutar mesmo, às vezes eu não gosto do que eu escutei. A história do copo d'água é sensacional, né? Escuta, quieta, processa, absorve e depois conversa. Isso fez uma diferença muito grande na minha vida. Uhum. E então, trabalhar mas junto é é. complicado, né? E quando você sentiu a necessidade de dar essa virada? Eu vivia muito triste, exausta, cansada, uma dor nas costas, sozinha. Então eu sorria, porque eu sou uma pessoa otimista, sou uma pessoa que todo mundo Uhum. fala assim, é tão agradável ficar com você. Mas tinha dia que eu tava muito triste. Aí você vai, a história da cebola, né? Do repolho, você Vai vai tirando as guardando camadas. lá nas camadinhas mais profundas para ninguém saber ao certo o que se passa, né? Porque você vai reclamar? Não tem do que reclamar. E é uma escolha sua. Uma vez o meu filho falou assim: precisa ser tão sofrido? Eu falo: a escolha é minha. A escolha da situação daquele momento era minha. E eu não imaginei, hoje, olhando, o peso que realmente a escolha do peso era minha, em qualquer situação. A sensação que se não fosse difícil, não tinha valor. Tinha que ser pesado, né? Gente, eu vou falar para vocês: leve tem muito mais valor. Muito mais valor. Quando eu passei a ter uma leveza para falar, uma docilidade, mesmo no grupo que a gente conversa, tal, o pessoal ali, eu paro, penso e tento trazer essas pessoas de uma maneira mais amorosa. No trabalho mesmo, conversando com o gerente eu faço cada negociação que o advogado que é especialista nisso falou assim: eu preciso de você no meu grupo de negociadores. Porque eu sou muito transparente. E aí, conforme eu vou falando de uma maneira mais delicada, falando sobre a situação e tal, eles entendem e chegam junto. Eu fiz uma negociação no banco que eu falei: olha, eu não estou dizendo que eu não vou pagar, mas o que eu posso pagar é isso. Modéstia à parte, era quase metade da parcela. Porque era realmente o que podia ser pago no faturamento atual que Uhum. foi da empresa. E ele falou: não, não vai dar, não vai dar. Daí a pouco eu já estava na superintendência desse banco e deu tudo certo. Porque as pessoas conseguem entender a vulnerabilidade que você. Agora, se você chega tipo sargentão, você está Não, e mandando. também é uma veracidade, né? Você está Sim, sendo verdadeira, você está exato. sendo, eu vou dizer a palavra correta, você está sendo mulher. É. É isso que a pessoa que olha você no gênero espera de você. E aí você confunde a pessoa sendo um homem, sendo um sargentão. Eu tinha, se você vê o meu primeiro podcast, até a minha postura de falar, porque eu tinha que parecer uma seriedade, para ter autoridade, para saber o que as pessoas estão falando, que eu sou
séria. Mas hoje eu Pra que falo ser delicada, eu falo, Por ainda que falta você tem muito. que De ser vez em quando a séria? Fiona ainda ressurge, né? Surge, não tem como não. E aí eu falo de uma maneira mais delicada uma coisa e eu consigo o mesmo respeito, porque hoje eu sou diretora financeira de uma empresa. Então eu lido no mundo corporativo que 90% ainda são homens. E não existe essa coisa de, ai, se eu for delicada, ele vai me cantar. Isso tudo é postura. Se você tem uma postura no seu vestir, no seu dizer, no seu falar, como você vai ter alguém que diga alguma coisa que você não gosta, e você tem que saber que ali a pessoa não vem. E é uma caminhada, né? Que nem É. eu sempre vivi no universo masculino, porque eu sempre trabalhei na área comercial de vendas, né? Então ali eu era o cara, né? E assim, eu tenho essa ainda, como disse, é uma caminhada, eu ainda tenho problema, eu não gosto muito dessa coisa de mostrar vulnerabilidade, como Brené Brown, né? Fala, né? Não, Sim, você, a importância de ser vulnerável, eu ainda sou meia reticente com um pouco, mas isso é uma caminhada minha, né? Uma coisa que a gente tem que mudar. E eu concordo com você, quando a gente traz a leveza para o lado feminino, né? Se permita ser feminina. sim. Isso não vai acabar com você, gente, O feminino não né? quer dizer fraca Não, de forma e nem alguma. E frágil, nem submissa. nem Nem submissa. submissa, é isso Existe aí. uma grande diferença entre você numa discussão com o seu par, numa negociação, numa coisa, você deixar o outro falar e você entrar em acordo nisso, Uhum. do que você baixar a cabeça, deixar de ser quem você é para o benefício do outro. Existe uma diferença. O que é o retorno do feminino? É a pessoa olhar para você, identificar que você é uma mulher e que você conversa e se porta com esse lado feminino Uhum. que já não existe mais. Todas as mulheres, eu vejo, como eu falei, eu estou fazendo uma mentoria para trazer o meu feminino de volta. Então, o meu jeito de andar, o meu jeito de falar, para que eu consiga transmitir o que eu sou, que eu não conseguia mais transmitir isso. E eu vejo quando eu vou caminhar, que eu estou fazendo o desafio do Milagre da Manhã, as mulheres andam perna do lado da outra, quase que marchando, igual os homens. É difícil você ver uma mulher que ande com as pernas mais próximas e que deixa o O quadril quadril solto ali, né? solto, porque ela acha que ela vai ser cantada, ela acha que ela vai ser. é, E não é por aí. Você pode sim ter a leveza no seu caminhar. E E ter assim, uma postura de uma pessoa responsável, não responsável, mas uma pessoa de, não uma pessoa fácil. né, que não é uma pessoa fácil, É exatamente isso. simplesmente uma pessoa que deixa o seu corpo fluir. Uhum. E meu marido me olha hoje com um carinho tão legal, sabe? Assim, às vezes eu tô andando, a nossa mesa, a mesa dele fica aqui, e a minha sala é uma porta de vidro do outro lado. Então, eu fecho virando, assim, aí de vez em quando eu tô olhando, ele tá dando aquela olhadinha, sabe? É muito legal isso. É muito É é bom bom. bom esse demais, né? retorno, né? Como está sendo esse caminho de volta? Ainda é difícil, né? Porque, afinal de contas, foram 50 anos É mudar, mudar. Não, gente, e não é eu do tô dia para nessa noite, né? caminhada agora, fiz 53, né? Tô nessa caminhada aí há 1 ano e meio, né? Então, foram 51 anos nessa pegada masculina. Eu era adolescente, eu comprava roupa na loja masculina do meu pai, porque o meu pai queria um menino. Eu sou a primeira filha. Gente, eu estou rindo aqui porque é bem por aí. Usava Meu pai queria mocassim, um jogador de camisa, futebol e eu fui jogar futebol. entendeu? Então, assim, eu queria a aprovação desse pai e queria mostrar pra ele que ele não precisava ter um filho homem. Minha mãe achava que eu ia ser lésbica, ela não deixava. Não tem aquela coisa de quando você é criança, adolescente, que vai tomar banho junto, as amiguinhas, coisas primas, o que ela, minha mãe não deixava. Que ela falava assim: Meu Deus do céu, essa menina é muito menino. Eu era mais menino do que o meu irmão, Sim. entendeu? Então, assim, como que você vai deixar de ser essa pessoa? E aí eu descobri que eu não preciso deixar de ser essa pessoa. Eu simplesmente posso ser eu numa versão mais Mais apropriada, suave, né? suave. E como a vida nos leva e vai mostrando e a gente não percebe, né? Eu lembro da minha mãe,
quando eu comecei a namorar meu marido, ela dizia assim: se arruma um pouco mais, passa uma maquiagem. Gente, eu não usava maquiagem, eu não me arrumava, eu saía de calça jeans e camiseta toda largada. Quanto mais larga, melhor, mais Eu confortável. namorei com um que ele olhou pra mim assim, eu cruzei a perna e aí eu tinha os pelos da perna mais grossos, né? E eu não fiz depilação, porque na época era menina, né? Aí ele olhou pra mim assim e falou assim: e aí, nós vamos jogar bola onde? Pois o meu Gente, foi assim, foi muito engraçado. Aí eu resolvi, né? Falei, tá bom, mãe, você tem razão. Peguei lá metade do meu salário aquele mês, fui comprar roupas femininas. Eu nunca usei vestido, gente. Fui usar vestido agora, depois de 60 anos. Mas naquela época eu comprei um vestido. Tinha um vestido no meu guarda-roupa. E eu resolvi, naquele dia eu ia sair como uma menina, como minha mãe queria, que minha mãe era vaidosa. minha mãe Minha também mãe era sempre usou muito. batom, sempre foi vaidosa. Eu saí. Quando a minha casa tinha uma escada de caracol, assim, eu me arrumando toda, e o meu marido chegou. E meu marido só andava de social, era só social. Meu marido também. E ele chegava em casa, ele social, e eu com aquelas roupas largas de mulher, de molecona. Aí, aquele dia, eu resolvi sair como mulher feminina. Quando eu desço a escada, o meu marido estava lá, meu namorado na época, de calça jeans, tênis e camiseta. Ele foi comprar uma calça jeans Para poder para acompanhar. combinar comigo, gente. É, Aí eu falei é assim, muito. tá tudo errado. Eu tinha que eu É. acompanhá-lo. A gente, não, a gente vive umas situações assim. Eu lembro quando eu era, na minha época, a gente usava muito jeans, né? Então eu andava de camisa jeans, calça jeans. E um dia, né, quem é antigo vai lembrar. Luísa Brunet era propaganda, ela era a garota propaganda de uma marca de calça, onde ela tirava fotos só de costas nua, né? Com a calça mostrando e o dono da marca do lado. E ela tava de cabelo curto. Eu tinha um cabelão aqui. E eu vi aquilo e falei, vou cortar o cabelo. Daí eu cheguei na cabeleireira, né? Falei, minha mãe falou assim, filha, não corta o cabelo. Deixa tão bonita você de cabelo comprido. Deixa com cara de menina. Você é tão. Não, porque eu quero. Tá bom. Cortei. Daí eu cheguei na cabeleireira, a cabeleireira se recusando a cortar, cortei. Só que eu esqueci um detalhe, né? Luísa Brunet era Luísa Brunet e eu fiquei parecendo o Tonho da Lua de cabelo curto. E daí lá, de calça jeans, tênis e camisa. Você acha que parecia o quê? A minha mãe olhava. Minha avó também já pensava, A né? gente fica imaginando, Não, né? cria, então assim, e a gente vai carregando isso, né? E, assim, a gente não tem, eu não casei, eu não tive filhos, e assim, eu sempre tive que ser a guerreira da minha vida, né? Só que agora eu tô aprendendo que, vamos supor assim, eu posso ser mais feminina também. Sim, deve, Deve, né? porque é gostoso. É. Eu pus até um celebre no grupo, a gente tem um grupo de mulheres, que pela primeira vez eu consegui me deixar ser levada numa dança com o Olha meu que marido. aham. E eu não consigo explicar como foi que eu fiz isso. Acho que é porque agora eu confio mais, Uhum. eu não preciso comandar mais. E a hora que ele me levou ali, a gente estava na cozinha de casa. Eu estava fazendo janta, a gente coloca a Alexa para tocar as músicas que a gente gosta. E aí ele levantou, me faz companhia ali e tal. Ele levantou, veio dançar comigo e foi tão leve. Ser deixada, se Conduzir, né? conduzir. Gente, é algo assim muito Muito gostoso. gostoso, né? Muito Muito gostoso. Não A legal. brinca gente não, que eu ainda não. estou aqui me questionando sobre ontem, porque Mas eu vai, ainda disse. posso ir no forró, gente. E ontem eu fui com meu marido no forró, que era aniversário da Gislene, e ele me cobrava várias vezes: deixa eu te conduzir, deixa que eu te levo. Gente, é muito difícil Tá isso. vendo como a É gente é impressionante quanto é impressionante quando a gente não difícil. Eu consegue, né? passei a vida tentando conduzir. Meu pai tentava dançar comigo e falava assim: amolece. E eu não deixava, nem É, meu pai, que meu era uma marido pessoa que falou eu ontem mesmo: confiava, amolece, e eu não confia. deixava. Não E confia. agora foi, pra mim, foi mágico, sabe? Quando eu crescer, eu vou ser igual a você. E Pode ontem deixar. também, a hora que a gente tava ali, que saiu, ele veio, me pegou e deu aquela dançadinha assim, eu deixando. Nossa, é muito Que É gostoso. muito delícia. gostoso, né? Mas, Gi, quais são as mudanças que você está sentindo quando você abriu mão do controle, assim, de tudo isso? De ser a empresária que tinha que tomar. O que que mudou no seu. Mudou tudo. Hum.
Na empresa, a gente vinha naquele dando certo, mas aquele perrengue, dando certo, mas aquele perrengue. A hora que eu abri mão do controle, o Sérgio, que é o meu marido, que é o CEO da empresa, pega esse controle, porque aí a Uhum. gente entra num acordo aonde ele sabe qual é o papel dele e ele assume esse papel. E para quem tá vendo, mas o marido dela não. A postura é sua. É a partir de você. Ele não fez nada dele assim, vamos dizer assim. Eu tinha o meu comportamento tão, tipo um guarda-chuva, que não deixava ali ninguém. Eu escutei uma postagem do Carlos Bosch. Ele é um empresário sensacional. E ele conta que ele tinha um projeto onde estava todo mundo sabotando, era uma coisa, tal, não sei o quê, e o chefe dele chama ele. Ele trabalhava, se eu não me engano, na Oracle. E falou: fala pra mim o que está acontecendo. Aí ele falou e tal, não sei o quê. Aí fulano faz isso, faz nada, dispensa todo mundo. Ele, como agora a gente está com prazo? Ele falou: o negócio é o seguinte, você é um pinheiro. Sabe pinheiro que não deixa nada crescer em volta? Você quer ter o controle de tudo, você quer fazer tudo, e você não deixa o pessoal fazer. Agora, esses caras eu vou mandar embora porque eles estão te sabotando. E eu não quero esse tipo de gente aqui. Então você vai recontratar e a gente vai começar do começo. Você vai delegar da maneira correta e a gente vai fechar o projeto. Isso me bateu de um jeito tão forte na época, na gestão da qualidade. Nossa, era muito cansativo. O RH não chegava junto, eu punha lá as práticas que seriam. Então... Mas por quê? Eu nem explicava para ela quais eram as práticas, eu nem tinha mostrado para ela quais eram as análises de risco que eu fiz. Quando eu incluí esse pessoal, o resultado foi exponencial. Olha só. E aí, esse trabalho. Então, assim, as pessoas têm o seu valor, sim. A gente é que não deixa essas Porque o pessoas controle, né? Não, tem que fazer trabalharem. desse jeito. Você não inclui essas pessoas, você não dá chance para que elas floresçam. Aí fala assim: porque o meu marido não faz nada. Mas você deixa. Ou se tudo que ele faz está Tá errado. errado. Tudo que ele faz, você vai lá e corrige, ou vai lá e faz melhor para mostrar para ele que você quer a valorização que ele te dê. Não é assim que vai acontecer. Ele vai estar sempre ressentido, magoado, e vai ficar ali, tipo, não quero arrumar briga. Para que eu vou falar? Ela tá sempre certa. Então, a hora que eu entendi isso, e olha que demorou 1 ano e meio com o terapeuta falando para mim, até pedi desculpa para ele, mas nossa, eu achei que eu sou tão inteligente, eu fui tão lerda, né? Mas é isso, a hora que você abre mão desse controle, a sua vida fica Fora que deliciosa. fora que é a inversão dos papéis, né, na sociedade. Tem muitos casais que inverteram os papéis. Sim. Os papéis, não digo assim do homem lavar louça, não é isso, não. O homem tem que participar, tem que colaborar? Tem. Mas a questão, assim, da inversão, a mulher tomar a frente de tudo e o homem passar a ser o submisso. Está cheio de gente nessa postura. É porque E a ele vai gente tem brigar que para olhar para brigar. isso. Ele vai se apagando, né? Ele Porque vai ele se não apagando. tem ali o diálogo. Aí vem a questão: meu marido não é provedor, mas você deixa ele ser? Exato. É assim, meu marido tem qualidades maravilhosas. Ele é uma pessoa assim, eu sou apaixonada por ele até hoje. Eu acordo à noite e fico olhando ele dormir. Ele é sensacional em todos os aspectos. Mas eu não deixava ele ser ele. Ele tomou a frente, eles fizeram uma reunião com os vendedores. Ele é o comercial. Essa reunião levou 3 dias, mas foi tão rica e eu não participei. Eu fiquei no meu lugar, que é o financeiro. Foi a melhor coisa que eu fiz. Ele foi o CEO lá, não teve interferência nenhuma minha, e eles nunca venderam tanto na velocidade que eles estão fazendo, devido às conversas e tal. Então eu não precisava estar ali. A primeira vez que o primeiro sistema implantado foi ele que implantou junto com o TI. A segunda versão eu estava lá. Eu era beta. Eu sei tudo sobre aquele sistema. Agora a gente está mudando de novo o sistema para colocar uma parte de orçamentos e tal. Se você me perguntar, Você não sabia bom. nada. eu só sei a minha parte. Que bom! Isso aí. E sabe o que isso mudou?
qualidade de Com vida. Eu certeza. tenho tempo para mim. Com certeza. E é isso mesmo. E para Oh. isso tudo é necessária uma formação. Concorda? Sim. Então, se você tem algum problema, você vê algum problema na escola dos seus netos, dos seus filhos, e que precisa essa escola ter uma formação, ter uma atualização, procure duas pedagogas que estão revolucionando as escolas. Elas oferecem um trabalho que tem o objetivo de adaptar as escolas aos tempos atuais. Elas preparam a equipe para transformações da educação com segurança e estratégia, transformando a teoria em prática. Gente, acesse @pedagógica formação. É tudo de bom. As meninas são boas mesmo, gente. Entre em contato com elas. Gi, quais os benefícios desse caminho de volta ao seu feminino? Dá para ser uma empresária com autoridade e feminina ao mesmo tempo? Dá. Dá porque o seu conhecimento é seu. O que você vai dizer, o que você vai pôr numa negociação, numa conversa, isso ninguém te tira. Porém, quando você assume o seu papel de uma mulher feminina, de não ter vergonha de usar um laço, de usar um rosa, de usar uma saia, de usar um vestido, de ser realmente uma mulher leve. Eu acho um crime o que está acontecendo agora. Vão acabar comigo, mas essa história das princesas serem guerreiras. As princesas, elas podem ter o papel delas de resolver aquela situação, aquele problema. Mas não é isso que nós queremos de fato. Porque se você for essa guerreira, elas estão acabando o filme sozinhas. E o ser humano, ele não foi feito para viver sozinho, ele foi feito para viver em sociedade. Então, seja qual for a sua escolha, a sua opção, o seu gênero, não, hoje é muito difícil falar, né, sobre isso, mas enfim, você quer sempre ter alguém que te faça companhia, que nem hoje, eu tomando café da manhã, falando que eu ia vir no podcast, dividindo a minha alegria com um parceiro. Isso é muito valoroso. Só que se você for essa guerreira que está sendo colocado, como é que você vai conseguir abrir espaço para ser para ter essa pessoa do seu lado? Se você assistir a Shrek, que ele troca um dia e ela é a guerreira, ela é triste. Ela não é a Fiona, porque ela não tem ele ali. Ninguém foi salvá-la do castelo. A gente não quer ser salva. A gente quer ter uma companhia. A gente quer ter uma relação saudável, onde você possa se expor. Meu marido hoje conhece a pessoa que eu sempre fui, mas eu não me deixava mostrar. Porque eu não podia, eu tinha que estar blindada, ser a fortuna, tá tudo certo, aqui tá tudo bem, eu seguro tudo. E hoje ele descobre que eu sou uma mulher que, segundo ele, é surpreendente a cada dia, né? Antes ele falava que eu tinha o surto da semana. Alguns ele conseguia segurar, outros escapavam. E hoje ele entende melhor esses surtos da semana, porque hoje ele realmente me conhece. E a gente está num relacionamento extraordinariamente mais rico. Fomos ao forró ontem, ele todo carinhoso comigo, foi ele que mudou? Não, fui eu. Então, se você tem um homem do lado que você está insatisfeita, entregue a melhor mulher que você possa ser para aquele homem que você quer que ele se transforme. Porque se você não deixa ele sobressair, se tudo é você, se tudo você está certa, não existe parceria nisso, é rivalidade. E viver numa rivalidade é muito cansativo. E conta pra gente, a pessoa que retorna ao feminino, ela abre mão dos seus projetos pessoais? De jeito nenhum. Tudo é sobre o verdadeiro você, né? Então, como aconteceu a minha história? Quando eu entrei nesse feminino, a empresa tinha um problema muito sério. E a maioria dos empresários, eles começam um negócio, aí eu tenho um dinheiro, eu vou abrir um negócio. Mas eles não têm informação do financeiro. E aí depois você não vai colocar um financeiro porque você não tem dinheiro para pagar esse financeiro. Então é você por você mesmo. Então o que acontecia? Eu tinha um comercial extremamente forte, faturava muito, mas eu via que as contas
Eu sabia quanto gastava e quanto entrava. Achava que tinha lucro, mas não sabia identificar qual era o problema. Uhum. E eu fiz uma jornada, entrei para um grupo de mastermind chamado A Grande Mesa. E lá eu encontrei um pessoal numa empresa chamada Triotécnica. A Triotécnica é um grupo de pessoas, então tem uma formação extremamente capaz de análise fiscal, análise financeira, contabilidade e RH. E aí eles vieram me amparar para fazer o fluxo de caixa. Quando eles vieram me amparar, eles não só fizeram, eles me mostraram como fazer e o que ver. Uhum. Então, quando a gente fez esse fluxo de caixa, a gente viu que a empresa estava com fluxo de caixa muito ruim e que a gente não ia ter muito tempo de vida lá. E aí o Sérgio entrou nessa coisa, fizemos uma simulação, mexendo com uma das operações que era a nossa menina dos olhos, mas era ela que matava a gente. E eu descobri uma série de coisas que antes eu achava que receita era faturamento, e não é. Receita é produção, a minha produção estava super atrasada. E aí nós conseguimos, com todo esse trabalho, com toda essa equipe, chegar. Hoje a gente já está tendo lucro numa nova versão e assim por diante. E aí a gente começou a conversar, porque eles também fazem parte da grande mesa, e eu comecei a ver que tem muitos empresários que passam pelo mesmo problema que eu passei. Uhum. Então, e a dificuldade é como chegar nessa empresa? Como chegar em alguém que é confiável? Aí falei, vamos fazer um link? Eu estou em vários grupos de mulheres que são empreendedoras, que estão com negócios pequenos e médios. Eu frequento grupos de empresários de bairro. Então, são pessoas ali que a gente pode mostrar uma saúde financeira. E aí fica aquela coisa, como é que eu vou fazer isso, né? É um projeto meu. E eu estou na empresa, eu sou a diretora financeira, convém eu sair? Não. E aí eu sentei com o Sérgio, a gente conversou, tal, não sei o quê. Então, esse é um projeto à parte meu. É uma realização minha, Pessoal sua, né? sendo feminina. A guerreira antes não ia conseguir fazer isso, porque não ia sobrar tempo. Ou senão Ou você ia senão chutar o outro lado. ou senão ia até absorver e Pegar- falar, eu dou conta. Dou conta de E tudo. estressada, acabada, né? Eu Ou também passei. faria o outro lado. Ah, eu cansei, não quero mais isso e vou para esse lado. E ao contrário, você está juntando, você está indo de acordo com a sua... Porque eu soltei nessa mão Uhum. todo o controle, Exatamente. cada um vai fazendo a sua A sua parte. parte. Então a gente passou por um atendimento, fomos eu e o Sérgio, e ficou muito claro isso, que ele falava assim: "Você quer sair?" Não. Ele falou: "Só que cada vez que você tiver se dedicando mais a esse projeto, você vai estar menos Uhum. na empresa, né? Até que isso equilibre." Aí uma coisa muito importante, ele falou assim: "Esse dinheiro é o da empresa. Esse dinheiro é do projeto. São 2 dinheiros?" Eu falei: "Não, é um dinheiro só. O que entra para minha casa é para nós. Uhum. Tanto que vai ser um up, vai ser eu viajar, vai ser eu comprar um carro novo, né?" Ele falou: "Então vai dar certo." Porque muitos casais acabam não conseguindo prosperar Porque porque a mulher separam. quer o dinheiro dela e quer que o homem banque tudo e as coisas ficam separadas. Não há comunhão. Uhum. A palavra para um casamento de sucesso é comunhão. Uma mulher feminina que cuide, que seja, que entregue o que esse homem. Perguntar para o seu marido o que é importante, né, Dirce, que você me falou, o que é importante para você Sim. numa esposa? É uma coisa muito interessante. Pergunte ao seu marido o que ele valoriza numa mulher. Sim, Para mim, foi surpreendente, porque eu estava apoiando uma amiga nossa e para ela acha que o marido dela acha que valoriza numa mulher lavar a louça, deixar a roupa, a casa bem arrumada e tal. E eu estava, sinceramente, estava esperando isso também. Quando meu marido disse para mim que o que ele mais valoriza numa mulher é o caráter e a fidelidade, me derrubou, porque tudo isso eu tenho. Então agora é bola para frente, entendeu? e eu fiz uma pergunta para o meu marido também. Depois que a gente conversou e eu falei para ele o que me afetava, não o que ele fazia ou deixava de fazer, o que me afetava diante da minha espera. Olha, eu espero
que nesse momento aconteça isso, isso e isso. E não aconteceu, eu me senti assim, assim, assado. Então eu cheguei num ponto que eu estava praticamente para abrir mão desse relacionamento maravilhoso de tão cansada que eu estava. Mas sabe o que é legal, gente? Só cortando aqui, só Uhum. para agregar uma coisa aqui. As pessoas estão muito voltadas a construir uma família diante de uma televisão. E não existe a tal conversa. E agora nem é mais a televisão, é o celular, É o né? celular também. Então, aí não tem mais conversa. Converse com o seu marido e exatamente essas coisas. O que você espera de mim? O que você espera de mim diante da informação que você está me trazendo? O que você espera do nosso relacionamento? Porque os dois têm que ter. Pode ter vários sonhos, cada um ter o seu, mas um só sonho tem que ser dos dois, Sim, para que isso tenha realmente sentido na sua vida. sim. Tem algumas coisas que são inegociáveis. Então, quando meu marido me pediu em casamento, a gente já estava junto há 4 anos. Uhum. E eu falei pra ele: "Você precisa de um filho?" Aí ele falou: "Ah, eu quero ser pai." Eu falei: "Mas se eu não puder te dar?" Aí ele falou assim: "Não sei, por que você não pode?" Eu falei: "Não sei." Eu falei: "Mas eu sei de uma coisa, eu não quero fazer tratamentos. Pra mim, eu posso ter um filho meu, ou eu posso ter um filho que venha pra mim e seja meu, não tem problema. Mas eu, particularmente, não quero ficar naquela agonia de tratamento, de Uhum. coisa. Se isso for muito importante pra você, ter um filho biológico, então eu não vou casar, por mais que eu te ame. Porque se não der certo agora, não vai dar certo lá na frente." Aí ele parou, a gente estava comendo, ele nunca me responde na hora, é sensacional. Aí chegou no final do jantar, ele falou: "Não, pra mim tá tudo bem. Pra mim pode ser assim." E sim, eu tive um filho, natural, foi uma gravidez maravilhosa. Meu filho tá aí, um amão, você conheceu ontem, né? Já tá. Quase um ser de sucesso. Ele já tá com sucesso, vai aparecer na televisão, um projeto maravilhoso que eles têm já na faculdade com os professores, Que assim, legal, né? nossa, com o olho brilhando pro projeto deles, é muito legal. Então, as conversas precisam ser ditas, porque você, ah, não, mas eu amo ele, depois a gente vê como faz. Exatamente, Não isso dá não Precisa dá certo. ser certo. dito, né? Porque o Precisa silêncio é ser meio dito. complicado, né? Acordos velados Velados. acabam com Com tudo. tudo. Com Você tudo. tem que ter a coisa. Então, na minha conversa difícil, no final, quando eu falei o que eu esperava, eu falei pra ele assim: "E de mim? O que que você espera para que a gente tenha um relacionamento realmente saudável?" Ele falou assim: "Pra mim, você é perfeita." Ele falou: "Só que você acelera de 0 a 100 e não tem quem te põe de volta na caixinha." E realmente, eu venho com a coisa pronta, Já, né? né? Já estou mudando muito isso. Então, para. Aí eu falei pra ele assim, eu falei: "Então, nós vamos fazer um combinado. Nós vamos ter uma frase que vai ser: 'Olha o tom.'" Ele falou assim: "Não vai adiantar. Porque eu falo pra você, fica calma." Eu falei: "Não, realmente fica calma é uma coisa que Não me dá deixa certo. alucinada." Ai, Mas ai. se você disser assim: "Olha o Olha o tom, tom. eu combinei com você. Eu estou pronta para aceitar que eu tô saindo fora e que Fora. isso te agride e que você não gosta." Eu falei: "Mesmo que eu esteja com você ou com qualquer outra pessoa." Gente, virou uma chave que vocês não têm noção. Quando eu vejo que eu tô saindo, na minha cabeça já tem Já tá. Olha o ele: tom. "Olha o tom." E aí já teve coisa que eu estava conversando com ele, falando de outra coisa, ele: "Olha o tom, princesinha." Aí eu começo a rir e tá tudo bem. Então, É. gente, é acordo, é conversar, é não ter medo de se expor pro seu par. Mas você primeiro precisa fazer as suas mudanças em você, entregar aquilo, sabe? Sempre que o cara, ai, toda vez ele fala isso. Pô, se toda vez ele fala isso, por que que você ainda não mudou? Por que que você ainda não fez? Né? Então, Precisa, né? é uma, É é uma, verdade. é uma briga de cabo de guerra que cada um vai para um lado? Não, tem que ser para os dois. E aí a gente está com esse projeto, tô começando a mexer as coisas, fazendo o escopo dele. Então a gente vai trabalhar junto, que é uma empresa
A Triotécnica é uma empresa extremamente séria, que entrega muito mais do que quando ele vai te fazer o planejamento. E eu vou ser a parte da mentoria desse empresário, dizendo para ele, olha, comecei por aqui, vamos fazer assim, e eles entregam o diagnóstico financeiro Que legal. e a parte técnica de tudo Tá que vem vendo, gente? depois. Você pode Muito ser bom. feminina e manter o seu projeto. Pode ser Pode. feminina e manter o seu Pode. projeto. E pode também, Bel, conhecer a chave da intuição para Gente, acalmar. Lá você tá nessa transição aí, gente, que é resgatando o seu feminino. Eu vou falar aqui da chave da intuição. A chave da intuição é uma ponte entre a espiritualidade e o autoconhecimento. Eles acreditam na verdadeira prosperidade que nasce quando você se reconecta com a sua essência e descobre o poder que já habita em você. Gente, o poder do feminino está dentro da gente. Tá. Então, a chave da intuição oferece caminhos, ferramentas, experiências que unem sabedoria espiritual e práticas de desenvolvimento pessoal, ajudando você a viver com mais propósito, equilíbrio, leveza, não é Leveza. verdade? Então, a missão é guiar você para uma jornada profunda de transformação interior, despertando o seu potencial, alinhando a sua vida com aquilo que você realmente deseja. Sigam nas redes sociais, no Instagram, @a chave da intuição. Um grupo de terapeutas especialmente preparados para receber você, te dar equilíbrio, leveza e encontrar aí seu feminino. Então, Bel, adorei isso aí. Você dá uma respiradinha e faz o nosso texto. Faço, mas antes disso, eu tenho uma pergunta para gente. Então vamos lá. Pergunta extra. Gostei disso. Eu vou falar no meu caso. Qual conselho você daria para uma mulher que é solteira e teve que ser guerreira a vida inteira, ou aquela que, dependendo da situação do relacionamento, ela tem que ser guerreira? Ou ela é solteira casada mesmo, porque ela faz tudo isso. Tudo. Ela independente de ser casada, não ser casada, mas ela teve. Se ela não for ela, o negócio não anda. Para ela reencontrar o feminino dela e ela poder também ter essa tranquilidade que você conseguiu alcançar. Você tem uma diferença entre resolver as questões do seu dia a dia e ser uma guerreira para resolver. Tá. Então, que nem a Dirce começou com a história da guerreira que precisava brigar no mercado. Se eu tiver um problema no mercado hoje, eu vou conversar. Tá. Eu não vou brigar. Se eu tiver numa situação conflitante, agora eu paro, analiso e mostro de uma maneira feminina o que eu tenho que resolver. É aquela história de não precisar pegar a caixa de ferramenta. É olhar ao redor e ver se tem um homem e falar assim, por favor, você pode pegar para mim? Ou É o caso do Uber. É muito difícil Esperar que o pedir. rapaz abra a porta para você. É que é difícil achar um homem que abre a porta pra gente, né? Difícil, mas ainda tem, ainda existe. Ainda É que, existe. na verdade, é se permitir também ser um pouco mais, né? Pedir. Pedir. Porque a gente tão, né, na base do orgulho, fala, não vou pedir, né? Gente, é assim mesmo. Você tem razão. pedir. É pedir. por É aí. aprender a A pedir. pedir. O vulnerável não é fraqueza. O vulnerável é saber que você não precisa mais ser tão forte. Agora É eu uma consigo abrir a tampa, a rosca, mas... ai, Eu peraí, não eu abro vou- mais. Eu tinha comprado um negócio acho que no Avon Casa, alguma coisa assim, que é um negócio de plástico que você faz uma forcinha e ele entra o ar para você abrir os potes e tal. Nem sei onde tá mais. Agora, Porque agora, Sérgio? até aqueles potes de coisa, se tá meio durinho, vai quebrar minha unha. é isso. Eu já viro pro meu marido e falo assim, abre pra mim. E eles gostam, na verdade, Nossa, né? ele vai todo herói lá, Eles abre pra gostam. mim. Hoje mesmo, lá em casa estava numa fase que eu falava assim, mas eu sou a porteira desse portão. Ele chegava com o carro, eu abria o portão. Ele saía, eu abria o portão. E quando era eu Você saía abriu o sozinha. portão. Abria para mim. E hoje eu cheguei, né? Você viu, né, eu vi. Bel? Eu falei Abre assim, lá pra mim. amor, por favor, você abre o portão para nós? Muito legal. Ele foi lá, abriu, não se despediu. É diferente, Sabe qual é o gente. detalhe? Até no outro podcast eu falei assim, o homem a gente precisa desenhar. E aí meu marido falou assim, desenhar? Eu falei, então, mas na linguagem homem e mulher, como ela tem
essa visão de muitos detalhes, dificilmente você precisa desenhar para uma mulher. Você disse uma frase, ela já está fazendo ali coisa. E o homem, ele tem uma dificuldade de entender o que você quer através dessa frase. E aí você olha e fala assim, mas isso é óbvio. Pra mim. Eu estou, de verdade, num caminho de que o óbvio precisa ser dito. Dito. Eu não tenho mais medo de ser chamada de burra, das pessoas acharem que eu não estou sabendo. Eu vou lá e... Isso que você falou é isso aqui ou é assado? Porque para você é óbvio, mas o outro também tem uma outra história ali que ele está falando. Então, se você fala assim, por exemplo, o cara deixa o sapato no meio do caminho. Você já ia falar, pô, você deixou o sapato aí no meio do caminho. Você deixou o sapato aí no meio do caminho. Você ia falar Qual é exatamente a a informação que questão que você eu ia passa? dizer. Tudo, eu acho que depende. Eu tenho mudado muito de um ano para cá o tom, como você fala. Porque eu podia ter dito para o meu marido hoje cedo: você vai abrir o portão ou não? Mas não, eu fui lá e falei: amor, Eu você abro o abre portão toda vez para você não pode abrir para mim? Exatamente. Eu cheguei e falei: amor, você abre o portão para gente? A Muda Bela é tudo. testemunha. Muda tudo. Muda tudo. O tom Muda de forma. tudo. Minhas filhas sempre falam: mãe, toda vez que você falava, eu estou usando o passado. Eu não sei se elas já estão, mas eu já estou. Toda vez que você falava, parecia que você estava brigando. Mandando. Brigando, brigando. Assim, tipo, tudo parecia, sabe? Hoje não. Hoje eu já mais tenho leve. falado Porque é a isso. guerreira. Exatamente. E a gente não precisa ser guerreira. Não. Então, ao invés de você falar, pô, você tá deixando o sapato ali no meio do caminho, o que que você tá comunicando? O ato que ele fez. É. Ele vai olhar para você e vai falar assim, E daí? fiz. É. Não é nem o e daí, é ele fez. O que que você quer que ele faça? Amor, em vez de você deixar o sapato aqui no meio, que eu vou tropeçar, cair, quebrar a cabeça, coloca aqui no canto, não tem problema. Exatamente. Sabe? É o É tom. forma de dizer, né? É a forma É de o dizer e tom. você está explicando para ele o que você espera Com que ele certeza. faça. Uhum. Vai ter gente que é mais difícil, tem toda a coisa. Não é do dia pra noite, mas É. E toda conversa que você um tem um trabalho. tempo da pessoa absorver também, porque você já está preparada para aquela conversa, a pessoa não. Ela vai absorver e depois ela vai te É responder. isso Com aí. certeza. É E isso aqui, Gi, no nosso podcast, nós temos um quadro que é Entre Risos e Vivências. E eu peguei aqui do nosso amigo ChatGPT, como eu falei da última vez, um texto maravilhoso que eu achei aqui, ó. Toda mulher guerreira se sobrecarrega. Porque aprendeu, né? Muitas vezes, desde cedo, que precisava dar conta de tudo. Do trabalho, da casa, dos filhos, dos outros. E ainda sorri no final do dia. Ela veste a armadura todos os dias, sem permitir falhar. Isso é muito importante, sem permitir falhar. Mas até a guerreira mais forte precisa de descanso. Ser cuidada não é fraqueza, é reconexão, é humanidade. Se permitir ser cuidada é um ato de coragem, de amor próprio e de resistência. Porque ser forte também é saber a hora de parar, respirar e deixar que alguém segure a sua mão. Perfeito. É ser feliz. É ser feliz. Gi, queria que você deixasse aqui suas redes sociais, o seu contato para as pessoas aí e para saber das novidades que estão chegando aí. Pode olhar para lá. Ó, O meu Instagram é o gmendes_04 e o meu WhatsApp também é o 11 99978 9356. Ótimo. Dê Muito o seu legal, recado. Gi. Pode dar um recadinho para as meninas. Ai, sejam leves, saibam pedir, encontrem a vulnerabilidade, que é o nosso maior poder. Um homem procura uma mulher que ele possa cuidar. Se ele não encontra essa mulher, ele vira banana. Porque você faz tudo e aí ele casa com a mãe dele. É Né? verdade. Então não seja mãe do seu marido, seja parceira. Nem tudo que você diz tem que ser 100% certo, vocês têm que entrar em comunhão. Com certeza. Eu quero ser mais feminina porque eu ainda posso. Ai, gente, eu também quero. Também Agora eu quero posso. casar. Pronto. É isso! Gi, tem um presentinho aqui para Muito você. obrigada. Saúde, gente. Até o próximo.
We